E aí, pessoal, tudo beleza? No vídeo passado, a gente viu a lei de Coulomb, que também é chamado de força elétrica, tá? Vimos a força elétrica com duas cargas, mas e se tivéssemos três ou mais cargas em um sistema elétrico? Para responder essa pergunta, estudaremos a força elétrica resultante. Mas antes disso, já deixa um like bem elétrico aqui pra gente, beleza? Mas primeiro faremos um leve resumo da aula passada, tá? Força elétrica é a força que uma carga faz na outra, devido à propriedade da carga elétrica que vimos no vídeo de eletrostática, que vai estar aqui no card. Ela pode ser uma força de atração ou uma força de repulsão. Como a força elétrica é uma força vetorial, então ela tem uma direção, um sentido e uma intensidade. Vimos também que a força elétrica tem uma fórmula, que é essa aqui. No vídeo passado, que é o vídeo da lei de Coulomb, eu explico bem direito o que é essa fórmula. Então, se não viram, vejam, tá no card aqui também. Então, só para resumir, a gente tem essa fórmula aqui, tá? Onde F é a força elétrica, ó. Aqui é a força elétrica, aqui é a constante de eletrostática do meio, aqui a carga do corpo 1, aqui a carga do corpo 2 e aqui a distância, tá? Esses tracinhos aqui se chama módulo. E o módulo é porque a carga ela pode ser tanto negativa quanto positiva. Mas para essa fórmula aqui, para essa força, tanto faz se a carga for positiva ou negativa. A gente só quer a intensidade da força, não quer o sentido e nem a direção, beleza? Continuando com o resumo do vídeo anterior, a gente tem um exemplo aqui. Então vamos lá, ó. Duas cargas pontuais de valor Q1 igual a mais 2 coulombs e Q2 igual a menos 3 coulombs estão a uma distância de 4 metros, uma da outra. Considerando K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado, que isso aqui representa que está no vácuo. Isso aqui está no vácuo. Qual o tipo de força, o sentido da força que a carga exerce sobre a carga 1? Então, primeiro, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ver a física desse sistema. Como assim ver a física desse sistema? A gente vai ver o tipo e o sentido da força, tá? Então vamos aqui, ó. Resposta. Sentido da força. Uma carga é positiva e a outra é negativa. Então, pelo princípio da eletrostática, cargas opostas se atraem. Então, como positivo e negativo são opostos, então essas duas cargas vão se aproximar. Daí, o tipo de força é de atração, tá? Uma vai atrair a outra. Ou seja, essa força aqui da seta vermelha é a força que a carga 1 está fazendo na carga 2. Ou seja, a carga 1 está puxando a carga 2. E essa seta aqui azul, ela é a força que a carga 2 faz na carga 1.
Ou seja, a carga 2 está puxando a carga 1. É de atração, ela está puxando, tá? Como as duas forças estão uma em direção à outra, isso quer dizer que as cargas vão, depois de um tempo, as cargas vão se juntar, tá? Então, isso é o sentido da força. O sentido da força que a carga 2 faz em 1 está em direção à carga 2. O sentido da força que a carga 1 faz na carga 2 está para a carga 1. Beleza? A força elétrica resultante é a soma de todas as forças elétricas que estão no sistema. Então, para a gente saber a força resultante de um sistema elétrico, a gente precisa calcular todas as forças elétricas no sistema, tá? Não só calcular, como ver as forças elétricas, beleza? A força elétrica resultante também é usada para quando o sistema elétrico tem duas ou mais cargas agindo uma sobre a outra, tá? Nessa parte aqui, eu recomendo vocês acompanharem o passo a passo no caderno, porque vai ser um pouco complicado, tem muito cálculo complicado. Eu recomendo que vocês acompanhem escrevendo o passo a passo no caderno, beleza? Então, vamos lá. Nessa parte, eu vou colocar uns 4 exemplos, tá? Mas eu vou separar cada exemplo em um vídeo, beleza? Então, aqui vamos para o exemplo 1. Eu tenho uma carga positiva de 3 microcoulombs com uma distância de 5 centímetros até a carga negativa de menos 2 microcoulombs, e que essa carga negativa está a uma distância de 4 centímetros da outra carga negativa, que é de menos 3 microcoulombs. Qual a força resultante na esfera B e para onde a esfera B vai? Aí ele pede para considerar que eles estão no vácuo, ou seja, a constante eletrostática é de 9 vezes 10 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metro quadrado sobre coulomb ao quadrado, tá? Primeiro, a gente tem que ver a física desse sistema, beleza? Então a gente tem o seguinte, a gente tem que a carga C é negativa e a carga B também é negativa, beleza? Então, supondo que C está presa a alguma coisa aqui e A também está presa a alguma coisa, só a carga B que consegue se mover, supondo isso, beleza? Então, o que é que a gente tem aqui? Como C é negativo e B é negativo também, pela propriedade da carga elétrica, cargas iguais têm um tipo de força de repulsão, tá? Então elas se repelem. Como elas se repelem, a seta da força de repulsão que C faz em B é para cá, ó. Essa seta azul aqui. Então, essa seta azul é a força de repulsão da esfera C para a esfera B, tá? Então, a
esfera C está empurrando a esfera B para o lado da esfera A, beleza? A outra força aqui é a força em que a carga A faz na carga B, tá? Então, como a carga A é positiva, a carga B é negativa, então, pela propriedade da eletrostática, cargas opostas se atraem. Então, a carga A vai puxar a carga B. Ou seja, essa força é uma força de atração. Então, a nossa seta vermelha vai ficar para o lado de A, que é a força de atração que a esfera A está fazendo na esfera B. Beleza? Como as duas forças estão no mesmo sentido, já dá para imaginar que a força resultante é para o lado de A, tá? Então, a força resultante é essa força branca aqui, beleza? Entenderam até aqui? Então, vamos passar para outra coisa, tá? Lembrando que a força resultante é a soma de todas as forças no sistema. Se é a soma de todas as forças do sistema, o que é que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que fazer a força, a gente tem que encontrar essa força aqui e essa força aqui, beleza? Então vamos lá, ó. Verificando a força que A faz em B. O que é que a gente tem? A gente tem a distância de A para B, as cargas de A e B, e sabemos que estão no vácuo. Então, pegando esses dados, a gente tem a carga de A, 3 microcoulombs. Velho, é o seguinte. Quem não entende esse negócio de micro, pico, quilo, é o seguinte, ó. Sempre quando tem, é uma forma fácil de pegar esse negócio. Como toda vez que você tem micro, esse símbolo aqui, o que é que você vai fazer? O micro, ele vai se transformar em um 10 elevado a menos 6. Então vai ficar, a carga A é de 3 microcoulombs e a gente vai usar esse dado aqui, ó. Carga A de mais 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá? Então a gente tem a carga B. A carga B a gente tem menos 2, como é negativa, né? Menos 2 microcoulombs. Então a gente vai usar menos 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, beleza? O outro dado é a distância. A distância está em 5 centímetros. Como a fórmula pede para ficar em metros, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que transformar 5 centímetros em metros. Transformando 5 centímetros em metros e colocando na forma de potência, vai dar isso aqui, ó. A distância é de 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros, tá? Daria para eu colocar 0,05? Dá. Mas para não ficar com muito 0,0, eu preferi fazer dessa forma aqui. E a gente tem a constante eletrostática do vácuo, que é 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Então, pegando esse dado QA, QB, D e K, colocando na fórmula, vai ficar
desse jeito, ó. K é a constante eletrostática que está aqui, ó. QA é esse aqui, QB é esse aqui e D é esse aqui, beleza? Tranquilex? Agora vamos para outro passo. Tirando do módulo. Repare, ó, que quando eu tiro do módulo, esse menos 2 aqui fica positivo. Então, vai ficar a força que A faz em B é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 5 vezes 10 elevado a menos 2, tudo isso elevado a 2, tá? Tem um card aqui em cima que eu fiz basicamente um resumo de todas as propriedades de uma potência de 10, tá? Então, quem não entender esse passo que eu vou fazer agora, vejam lá, tá? Então, aqui, ó, elevando essa distância aqui ao quadrado, o que é que a gente vai ter, ó? 5 ao quadrado é igual a 25. 10 elevado a menos 2 ao quadrado é igual a 10 elevado a menos 4. Beleza? Pronto. O outro passo é multiplicar isso com isso aqui. Então, 2 vezes 3, 3 vezes 2 é igual a 6, tá? Aí vem outra coisa que tá lá no meu vídeo sobre potência de base 10, que é a propriedade de multiplicação de potências de base 10. Então, eu vou repetir a base 10, como 10 é a base, e eu vou somar os expoentes. Então, eu vou somar menos 6 com menos 6. Aí vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 6, menos 6. Tá? Menos 6 menos 6 é igual a menos 12. Só fiz isso. Daqui para cá, eu só somei esses 6 aqui. Beleza? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 6 e esse 9 aqui e multiplicar, tá? 6 vezes 9 é igual a 54. E fazendo a mesma propriedade de multiplicação de potência, repetindo a base e soma os expoentes. Como aqui os expoentes é 9 e menos 12, eu vou somar 9, menos 12 mais 9, tá? Menos 12 mais 9 é igual a menos 3, beleza? Então, a minha força vai ficar 54 vezes 10 elevado a menos 3 sobre 25 vezes 10 elevado a menos 4, tá? 54 dividido, ó, repare bem, ó, 54 dividido por 25 é igual a 2,16. E aqui eu vou fazer a outra propriedade da potência de base 10, que é divisão de potências de base 10. E o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a base, eu repito a base, que é 10, e vou subtrair os expoentes. Então vai ficar menos 3 menos 4, beleza? O outro passo é o seguinte, ó. Menos com menos é igual a mais. Então, a minha força vai ficar 2,16 vezes 10 elevado a menos 3 mais 4. Menos 3 mais 4 é igual a 1.
Então, minha força vai ficar 2,16 vezes 10 a 1. Lembrando que como 10 elevado a 1 é igual a 10, 2,16 vezes 10 é igual a 26,6 newtons. Beleza? Então, a gente descobriu a força que A faz em B. Agora, a gente vai ver a força que C faz em B, tá? Nessa parte, eu vou passar rápido porque é padrão, é só cálculo, tá? Então, as coisas que precisam ser explicadas nessa parte, eu já expliquei na parte da força de A para B, tá? Então, por isso que eu vou ir mais rápido, beleza? Então, vamos aqui, ó. Então, temos a distância de C para B, temos as cargas de C e B e sabemos que estão no vácuo. Então, pegando os dados, a gente tem que a carga de C, que é igual a menos 3 microcoulombs, e isso vai virar menos 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. A gente tem a carga de B, que é menos 2 microcoulombs, e isso vai virar menos 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. A gente tem a distância de 4 centímetros e transformando para metros é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros. E a gente tem a constante eletrostática do vácuo. Beleza? Pegando esse dado e mais esse dado, colocando na fórmula, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter isso aqui, beleza? Tirando do módulo, tirando isso aqui e isso aqui do módulo, e elevando 4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, o que é que vai ficar? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Eu vou multiplicar as cargas, então vai ficar 3 vezes 2 é igual a 6. Fazendo a mesma propriedade da multiplicação de potências de base 10, a gente vai ter isso aqui, ó. 10 elevado a 6 menos 6. 6 menos 6 é igual a 12. Aí de novo, 6 vezes 9 é igual a 54. E fazendo a multiplicação de potência de base 10 entre isso e isso, vai dar 10 elevado a menos 12 mais 9. Menos 12 mais 9 é igual a menos 3. E aqui, o que é que eu vou fazer? Vou dividir 54 por 16. 54 por 16 é igual a 3,38. E fazendo as propriedades da divisão de potências de base 10, vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, minha força vai ficar 3,38 vezes 10 elevado a menos 3 menos 4. Menos com menos, mais. Aí vai ficar 3,38 vezes 10 a menos 3 mais 4. Menos 3 mais 4 é igual a 1. E da mesma forma que eu fiz da outra força, 3,38 vezes 10 é igual a 33,8 newtons. Então, a força que C está empurrando B é de 33,8 newtons. Beleza?
Então a gente tem o seguinte, ó. Eu já achei a força de atração de A e B. Eu já achei a força de repulsão de C e B. E agora só falta encontrar a força resultante. Como os vetores das duas forças estão no mesmo sentido, ou seja, a força de repulsão está para cá e a força de atração está para cá, então a força resultante é a soma das forças. Então o que é que eu vou fazer? A força resultante vai ficar a força que A faz em B e a força que C faz em B, tá? Isso tudo somando as duas forças. Então a gente tem essa fórmula. E a gente tem os dados. A força de C em B, que é de 33,8 newtons, é a força de A e B, que é de 21,6 newtons. Pegando esses dados aqui e substituindo nessa fórmula, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a força resultante de B igual a 33,8 mais 21,6. 33,8 mais 21,6 é igual a 55,4 newtons. Vendo fisicamente esse resultado, o que é que a gente tem? A gente tem que a partícula B sofre uma força de 55,6 newtons em direção à carga A, beleza? Como a carga B sofre uma força em direção à carga A, então o movimento da carga B vai ser em direção à carga A. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Depois de um tempo, a carga A aqui, vai se juntar com a carga B. Beleza? Tranquilo? Tranquilex? Como esse exemplo foi muito pesado, eu vou deixar só esse exemplo e os outros exemplos eu faço em outro vídeo. Beleza? É só isso. Prestem atenção. Espero que vocês tenham acompanhado com o caderno passo a passo, bem direitinho, para entender direito, porque isso aqui é complicado para quem não sabe as propriedades, tá? E falou.